O Filho de Deus e sua missão redentora. A figura do Filho de Deus é central na revelação bíblica e na compreensão do plano de Deus para a salvação da humanidade. Sua existência ela é marcada por 3 fases distintas: antes de se fazer carne, durante sua encarnação e humilhação e depois de sua ressurreição e glorificação. Cada uma dessas etapas reflete aspectos diferentes de sua natureza, bem como seu papel no propósito eterno do Pai. O Filho de Deus, que existia em forma divina antes da criação, esvaziou-se de sua glória celestial para cumprir sua missão redentora com o homem. Vejamos a primeira parte, a pré-existência do Filho de Deus. Antes de vir à Terra, o Filho de Deus existia em comunhão com o Pai e participou da criação. Isso é muito claro no livro de João, capítulo 1, verso 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou o Verbo era divino, como tem outras versões. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo, a palavra, refere-se ao Filho de Deus como o agente, o qual o Pai, por intermédio dele, criou todas as coisas. Perceba que pelo texto bíblico, ele não é o próprio Deus, mas aquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. O texto de Colossenses, capítulo 1, verso 15 a 17, nos diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Veja que o Filho é a imagem perfeita de Deus e o mediador da criação. Agora vamos para quando o Filho se faz carne, o esvaziamento do Filho de Deus. Ao vir ao mundo, o Filho de Deus abriu mão de sua glória celestial, assumindo plenamente a humanidade. No texto de Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 8, nos diz que, sendo em forma de Deus, veja, tem outras versões, a de Jerusalém diz condição divina, que tendo a condição divina, continuando, não teve por usurpação ser igual a Deus. Veja que no céu, o Filho não roubou ou tomou esse direito pela força. Já o anjo de luz, que foi expulso, queria esse mesmo direito. Então temos que o Filho de Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação ou se esvaziou, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A forma de Deus, ou a condição divina, refere-se à sua posição celestial e à glória que ele possuía antes da encarnação. Esvaziar-se é dizer que ele abriu mão dessa glória para se tornar um homem. No texto de Hebreus 2, verso 9, nos diz: Porém, vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra, para que, pela graça de Deus, pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Veja que Cristo voluntariamente assumiu uma posição inferior aos anjos para redimir a humanidade. Veja que esse Filho do Homem era sempre dependente de Deus. Durante sua vida na terra, Jesus viveu em plena dependência do Pai, mostrando sua humanidade completa. Mas agora nós temos a sua ressurreição e a glorificação do Filho após a obra redentora. Depois de cumprir sua missão, Jesus foi exaltado pelo Pai, recebendo novamente a glória que tinha antes. Em Filipenses 2, 9 a 11, nos diz: Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e coisas na terra, e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, sua obediência o levou a ser exaltado acima de todas as coisas. No texto de João 17,5, Jesus diz: E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Vejam, meus irmãos, que Jesus ele pede para retornar à glória que possuía antes de sua encarnação. Concluindo esse estudo, nós podemos ver que o estudo de Filipenses 2, 6 a 8 revela a profundidade do amor de Deus e do sacrifício do Filho. Ele, que tinha forma ou condição divina, abriu mão de sua glória para viver como homem, morrer por nossos pecados e nos redimir. Agora, eu gostaria de deixar algumas reflexões para a nossa vida.
Veja que nós podemos destacar 3 pontos da vida do Filho de Deus: humildade, submissão e glorificação. A humildade. Jesus, sendo exaltado, escolheu se humilhar. Então eu pergunto, como podemos seguir seu exemplo em nossa vida diária? Veja que ele também foi submisso. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Estamos nós dispostos a nos submeter à vontade de Deus, mesmo em tempos difíceis? E agora houve uma glorificação. Assim como Jesus foi glorificado, nós também seremos exaltados com ele se permanecermos fiéis. Esse pequeno estudo convida cada um de nós a reconhecer a grandiosidade do esvaziamento do Filho de Deus e a viver em gratidão e obediência àquele que nos salvou. Que Deus nos abençoe e nos ilumine a cada dia, hoje e sempre. Amém.